Bem, amigos da Catem, estamos aqui no terceiro episódio do nosso Podquem, com o nosso amigo Gobo. E para aqueles que estão em dúvida, deixa eu esclarecer, tá? Não, a gente não trocou de roupa. Sim, nós estamos gravando os episódios direto. Antes que algum engraçadinho, que tem os engraçadinhos lá dos conselheiros, vai falar assim, você gravou uma semana e não tomou banho? Então eu já tô avisando. Meu caro Gobo, vamos falar do nosso caro amigo aqui. Não sei a pronúncia, tá? Primeiro que eu não sei falar francês. Alexandre François Auguste de Gracetille. Esse era o cara? Foi um dos caras. É? Foi um dos caras. O famoso Conde de Gracetille. Ó. Aí sim. Não, aí é outro nível, né, velho? É no outro nível. Eu não tenho, como diz o Parrilha, eu não tenho nem roupa pra frequentar o ambiente que esse cara frequenta. Ele era um nobre, né? O título de conde já indica isso. Francês, que é um dos fundadores do Supremo Conselho original. Ele é um dos 11 cavaleiros de Charleston. E talvez dos 11, ele tenha sido o mais ativo. Porque ele é o que se tem em registro que vai, por ser militar, ele vai atuar em campanhas militares e sempre que ele tem uma oportunidade, ele vai fundando um Supremo Capítulo. Então, ele é, sem dúvida... Supremo Capítulo? Supremo Conselho. Moxa. Porque tem, né, Supremo Capítulo, né? É muito nome. É muito nome. O cara tem 556 ordens. Tá normal, de boa. Ele vai fundar vários Supremos Conselhos. Tá? E, então, ele acaba sendo um dos maiores disseminadores, num primeiro momento, do rito escocês antigo e aceito. Tá? Então, tem uma série de questões aí onde ele está envolvido, inclusive na criação dos rituais simbólicos do rito escocês antigo e aceito. Ele é um dos personagens bastante envolvidos. Mas talvez o maior mérito dele seja a grande disseminação. Ele provavelmente, num primeiro momento, foi o que mais disseminou o rito escocês antigo e aceito no mundo. Que legal, cara. É mesmo. Uhum. E quando você fala no mundo, nas Américas, então... Nós brasileiros, por exemplo, de certa forma, devemos agradecer a ele. Por quê, hein? Porque os Supremos, quando são criados, eles têm uma ordem hierárquica, genealógica, digamos assim. Então, o Supremo brasileiro descende do Supremo Conselho da Bélgica, que foi criado, se não me engano, pelo Supremo da França, que remete ao primeiro Supremo Conselho. Então, tem toda essa trajetória para você analisar a regularidade de um Supremo. Tá. Então, existe essa questão que eles sempre trabalham com isso. E como o Gracetille, ele foi o que mais fundou os Supremos Conselhos, então essa origem francesa está perpetuada em vários Supremos Conselhos. A ligação direta com a França está ligada, que consequentemente vai estar ligada aos Estados Unidos. Pô, que como legal. Fico imaginando como que é feita uma expansão, uma divulgação há 150 anos atrás. 200, né? 200 anos atrás. Como que você divulga isso para países diferentes, culturas diferentes? Como que você faz isso? É uma boa questão. Você já imaginou o correio nessa época? Então, pombo Se tá quebrado hoje, imagina aí. Mas para responder essa pergunta, eu vou usar o Montezuma, que foi o cara que trouxe o Supremo Conselho para o Brasil. Esse era o cara, hein? Sim, para nós brasileiros. Ele estava exilado, né, por questões políticas. A resiliência desse cara era sensacional. Sim, ele de fato. Sensacional. E lá no Supremo Conselho dos Países Baixos, que hoje é o Supremo Conselho da Bélgica, ele recebeu uma patente para trazer para o Brasil. E quando ele chegou no Brasil, ele esperou um pouquinho e depois ele fundou o Supremo Conselho. E aí, a divulgação vai acontecer principalmente onde tem as lojas simbólicas, porque ele precisa de gente para abastecer o Supremo Conselho. O Supremo Conselho, quando chega, ele chega como uma entidade autônoma. Ele não chega ligado a ninguém. É o Supremo Conselho do rito escocês antigo e aceito. Já existiam lojas no Brasil que praticavam o rito escocês antigo e aceito. Simbolismo. Mas não os graus filosóficos. Quando chegam os graus superiores, quando chega o Supremo Conselho, ele chega como uma entidade autônoma. Então ele vai precisar de material humano para abastecer. Exatamente. Então é mais ou menos assim que acontece. Então funda-se o Supremo Conselho numa determinada região e o Supremo Conselho vai atrás das pessoas. Tá.
Esse irmão que é um embaixador, na verdade, né? Sim. Ele recebe, primeiro, ele já é alguém que já, vamos dizer assim, já está dentro dos graus, dos altos graus, é isso? Sim. Ele já fez os altos graus Sim. e depois ele vem. Gracetil, por exemplo, devia ser 33 já, óbvio. Sim. Todos 33. Mas ele não era um dos 11, né? O Grastilli, sim. Ele era um dos 11. Era um dos 11. Lá em 1801. 1801. Olha só. Ele era um dos 11. Tá? É bem interessante, assim, o fato... Dos 11, se não me engano, só um era americano de fato. Tá? Os outros, um ou dois, não lembro agora. Os outros todos, eles eram de outras nacionalidades. Então tem o Delaroque, que era parente do Grastilli também. Então, franceses. Então, esses caras estavam lá e deram sorte de fundar o Supremo Conselho. Pô, cara, eu não sei. Ficaram eternizados como os 11 cavaleiros. Exato. Eu não sei. Eu tenho uma crença que, assim, tudo já existe através de Deus. E em determinado momento, época, ano, sei lá, tem... Não, tem as pessoas que têm a sensibilidade de captar aquilo e trazer para esse mundo material. Que coisa, hein? Não é verdade? Eu não sei, eu acredito nisso, né? E, por exemplo, esses 11 aí, os caras, eles estavam com essa sensibilidade naquele momento, naquela hora, naquele ano, naquele... Pô, 1801, meu amigo, o segundo presidente dos Estados Unidos, 13 colônias, se bobear, era um décimo, um terço do que é hoje. Não estava muito longe da guerra contra a Inglaterra de novo. Não, exato. Tava uma bagunça o mundo. O cara falou assim, os 11, vou criar um negócio aqui para organizar. Porra. E eles não tinham a menor noção do que eles criaram. Não tinha. Eles não sabem, eles não tinham a dimensão do que aquilo virou. Não tinha. Pelos documentos e o que ficou hoje, será que é possível determinar qual era, ideologicamente falando, o que eles queriam naquela época? Era uma coisa mais política? Era uma coisa mais utópica do ponto de vista de precisamos evoluir o homem? Era algo mais virtuoso? O que eles queriam na época? É possível ter uma... Não, claramente assim, não. Não tem esse documento. Não, né? não dá para você afirmar, olha, o objetivo era esse. Mas, sinceramente, eu acho que é um pouco de tudo, tá? Porque, é como o Thiago falou, isso entra em algumas questões circunstanciais. Por exemplo, para os americanos, naquela época, ter um rito americano, já existia o York, mas ter um outro com altos graus nascido lá, nascido né? ali. Isso é importante para eles. Mais aderente à cultura deles, né? Isso. Sabe, tem umas coisas assim, a fundamentação daquela nação. Então, de certa forma, não tem como dissociar uma coisa da outra, tá? Então, ou mais ou menos influência teve. Mas eu acho que está tudo ligado a uma questão, assim, claro que teve a questão política, mas teve essa questão social também. Tá? Mas é muito interessante, porque realmente não tem como a gente dizer, ó, esse é o ponto, esse é o caminho. A coisa foi caminhando, eles criaram alguma coisa, e é o que eu falei, nem eles tinham dimensão de onde aquilo ia chegar. Tá? Porque o negócio foi, com certeza, muito além do que eles sequer imaginaram. Porque não dá para bater o martelo sobre isso, mas talvez eles tenham pensado até numa coisa mais regional num primeiro momento, que depois foi tomando proporções maiores. Então, é bem interessante isso. São várias as questões envolvidas aí. E assim, né? Concordo com tudo que você falou, que eles não tinham a noção do que eles estavam criando. Mas depois, o Grassetil, você falou, ele foi fundando Supremos Conselhos. Ele já tinha uma noção. Ele já tinha uma noção. Ao sair fundando, ele já tinha uma noção. Digamos que ele era empreendedor. Exato. Exatamente. Eu concordo nisso. E o que é interessante, né? Que nem o que você perguntou, será que tinha alguma coisa ideológica e tal? Também acredito que tem um pouco de tudo. Mas eu, como administrador formado, contador formado, eu acredito muito que o papel de organizar, a função de organizar, né,
traz para o homem material, para esse nosso dia a dia aqui, uma calma de espírito. E ajuda na evolução filosófica. Imagina você chega numa loja, você entra numa loja, aprendiz. Você entrou, foi iniciado e tal. Dali a pouco, 3 meses, 4 meses, você começa a ver bagunça na tesouraria, você começa a ver bagunça na secretaria. O maçom de hoje, ele é minimamente consciente de uma organização administrativa e tal. Né? O cara, a energia daquele lugar ali não consegue dar tranquilidade espiritual para o cara, para ele evoluir, para ele entender, para ele aprender. Não consegue, não adianta. Entendeu? Vai ter tesoureiro chato reclamando, vai ter secretário bagunçado, vai ter venerável descabelando, ou presidente de corpo descabelando. Olha o preconceito. Não, não é o caso dele, viu? O cara não dá para descabelar, né? Não dá. Só se for através de peruca, mas tudo bem. Aí, o cara não vai conseguir evoluir, né? E esses 11, eles tiveram essa sensibilidade. Falaram, vamos organizar, né? Por exemplo, que a gente estava falando do Montezuma, que tinha uma resiliência abissal. Né? Ele também tinha essa sensibilidade. Porque ele sabia de como era a necessidade do Brasil, o momento que o Brasil estava passando. Ele sabia que ele tinha que trazer o Supremo Conselho para o Brasil. Teve uma resiliência danada para conseguir a carta lá. A gente vai falar disso mais para frente. É que eu estou plantando a sementinha aqui para segurar o pessoal. Segurar a audiência, pô. Segurar a audiência. Tá certo. Né? Então eu compartilho, eu comungo desse ideal aí. Existem questões que, quando elas são levadas adiante, obviamente, quando um empreendedor tem algo muito bom na mão, o trabalho dele fica mais fácil. Né? Exato. Mas o quanto, de fato... Porque você não consegue colocar uma semente em terra que não é fértil e colocar ela para germinar. Então, você, de fato, tinha alguma coisa muito boa na mão. Sim. Né? Porque onde você colocou, germinou. Né? E, obviamente, com, novamente, o empreendedor certo, seguindo aquele plano organizacional que já tinha sido criado. Né? E aí você coloca isso para frente e a coisa germinou. E pegou, né? Pegou com força. Sim, funcionou muito bem. É isso, acho que eu não tenho uma resposta só para tudo isso, né? Não. São muitas as circunstâncias e as consequências também. Né? Então, assim, eu não diria que eles pensaram num plano expansionista num primeiro momento, mas aconteceu. E aí isso se deve muito à visão do Grassi mesmo. E o Grassi morreu antes de 1857, que nasceu, começou a nascer Lausanne, né? Sim, morreu bem antes. Você vê, será que o que ele plantou, fundou aqui, fundou ali, será que foi igual? Não tinha nada igual, né? Não. Eu acho que ele fundava e ali ia crescendo a coisa e obedecia à cultura local, né? É assim, cada Supremo, apesar de ser o Supremo do rito escocês antigo e aceito, cada Supremo tem sua personalidade. Então, tem muito da cultura do país, tem muito da cultura óbvio, do local. Tem muito da cultura. Um exemplo clássico, para quem não está acostumado. Aqui no Brasil, você entra no grau 4 e vai chegar ao 33, se tudo correr bem, em mais ou menos 7 anos. Se tudo der certo. Se tudo der certo. Né? Em geral é um pouco mais que isso. Mas se tudo der certo. Olha a diferença de cultura. Nos Estados Unidos, isso acontece em 2 dias, 3 dias. O quê? Você vai do 4 ao 32. Numa tacada só. Tá. Basicamente. Isso é cultural deles. Isso é cultural deles. É melhor ou pior? Não sei. É cultural isso é deles. pra dar inveja em qualquer colateral, hein? Pois é. Você vai, faz um... mas aí que tá. Eu falando isso causa um impacto. Vou explicar como isso acontece. Então vai. Aqui no Brasil você vai passar de grau por grau. Tem os graus por iniciação e os graus por comunicação. Certo. E os interstícios, que a gente tem que respeitar. Né? Ok. Lá nos Estados Unidos, eles fazem teatrinho. Então, a sede do Supremo em Washington hoje tem um teatro enorme. Muitos dos irmãos que estão lá, que são membros, são atores profissionais. E o teatro se passa do 4 ao 32. Eles vão pegando as lendas Caraca. e encenando essas lendas. Então, de repente, você assistindo aquilo, você absorve mais do que lendo.
ou de repente você lê. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que detesta ler, mas está assistindo ali, nossa. E às vezes lendo e vendo, você absorve muito mais. Que bacana, hein? É um negócio mais lúdico, então. É bem mais lúdico. Bem mais lúdico. E isso na jurisdição sul. A jurisdição norte faz filmezinho hoje em dia, que está no YouTube. É mesmo? Eles fazem filme. Então, se vocês colocarem no YouTube lá, Grau 4, Supremo Conselho Jurisdição Norte, não vai aparecer o filme da lenda, mas vai aparecer eles fazendo o filme. Eles encenando, eles criando o cenário. Os lendo bastidores. Roteiro, os bastidores. Entendi. Como um making off aí. O making off, então. Making off. Você consegue ver do Grau 4, de todos os graus. E eles estão lá. Então, para quem é membro... Isso é jurisdição norte? Jurisdição Norte. Quem é membro Caçar o direito acessa desses caras. exclusivamente... Agora! Então, quem é membro acessa exclusivamente o canal deles e consegue assistir as lendas. Então, olha como são as coisas, como é a cultura. Antigamente, tinha que estar lá nos Estados Unidos. Hoje, você pode estar aqui no Brasil e receber os graus na jurisdição norte, assistindo esses filmezinhos. A jurisdição sul, lá nos Estados Unidos, continua com os teatros. Se a gente for... Bom, o tempo de se naturalizar americano tal, para cursar lá, então, em 2 dias, vai demorar o quê? Uns 8, 10 anos, né? Melhor ficar aqui mesmo. Eu não sei se você precisa estar naturalizado, mas tem gente que foi para lá e assistiu os teatrinhos e virou grau 32. A diferença é... Lá. A diferença é, você nunca será um 33. Aí você esquece. Você vai parar no 32. Mas por quê? Quando você fala nunca, por que nunca? Porque para você ser um grau 33 nos Estados Unidos, primeiro que precisa morrer algum 33. E você tem que ter feito alguma... São 33, 33. Eles têm um número fixo ali. E você tem que ter feito alguma coisa muito relevante para a sociedade. Cura do câncer. Algo assim. Para a sociedade, tem que ter sido uma pessoa muito influente de alguma forma para ser honrado com o grau 33. Então é muito diferente da cultura brasileira. É só um pouquinho. Entendeu? Então, nos Estados Unidos, você tem milhares de 32. Milhares, mas muito poucos 33. Aqui nós temos muitos 33. E é melhor ou pior? Questão cultural. Mas, então, beleza, questão cultural. Posso te falar uma coisa assim? Nós temos milhares de 33 no Brasil. Mas, cara, 33, o cara pega, come 33, volta pra loja pra trabalhar. Uma turma de 10, volta a 1. Turma de 20, volta a 1,5. Sabe, eu não sei. Aí, de repente, fica um apelo, né? Pros 33, né? Pros mano 33. Trabalhar. Então, eu vejo difícil, cara. Não querem ser pedreiro. Não, mas eu vejo isso assim. Tá bom, você tem a comenda de 33. O que você faz com isso? Você vai sair na rua e falar, olha, eu tenho, você não tem? Trabalhar. Não serve pra nada. Então, mas tem que trabalhar. Volta lá. É exatamente esse o ponto. Se você chegar... Tem todo o trabalho de 7 anos ou mais pra chegar ao 33 pra depois sair... Ô, bichão, você passou por tudo. Eu entendi. Volta lá pra trabalhar. É assim, ó, isso pra mim, eu acho que isso é muito característico da pessoa. Porque assim, já sei que vocês trabalham. Sim. Certo? Mas se a pessoa que... Segunda cunhada é um hobby. Segunda cunhada é um hobby. Aí é que tá. Às vezes o objetivo do cara é ter o 33. E pra ele aquilo... Tá tudo beleza, tá tudo né? bem. Tá tudo legal. E assim, né? Sei lá, eu quero subir o Monte Everest. Eu quero ter a glória de subir o Monte Everest pra chegar lá. Mas isso aí dá trabalho, viu, velho? Mas aí é a mesma coisa. Eu gostei da sua comparação pelo seguinte. Eu, João, acho o alpinismo um esporte muito estranho. Porque você se mata, sobe e fala, vamos descer? Você chega Trabalho pra descer é outro, né, meu? Não foi por acaso a comparação. Eu acho válido o esforço para se chegar, entendeu? Mas assim, eu particularmente não vejo lógica na pessoa se dedicar para isso, para chegar lá, perder 7 anos da vida, seria mais fácil comprar comendo, entendeu? Mas você perde 7 anos da sua vida, trabalhando lá, fazendo, pagando tudo, para depois sair. Poxa vida. Não volta mais. Não volta mais, o cara não volta mais. Mas tudo bem, eu respeito quem faça. Eu também não entendo. E não é só, enfim... Não, você vê, ó, um cara voltando, né, pro tema do terceiro episódio, Graça e Tília. Imagina o que se passava na cabeça desse cara. Tô aqui hoje, vou fundar um aqui. Tá, vou trabalhar, vou construir e tal, respeitar a cultura local. Amanhã eu tô lá, vou fundar outro aqui. 3, 4 anos depois, tô aqui, vou fundar outro aqui. O cara, nos padrões de hoje, o cara é doente.
Pode ser. Não é? E certamente, assim, é o que vocês já até comentaram aqui. Muito provavelmente ele não tinha a clareza de para onde ele iria. Ele tinha a clareza do próximo passo. E aí dentro dele, aquela coisa do eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa com o que eu já tenho. E posso te falar? E você dá o próximo passo, e você dá o próximo passo, e dá o próximo passo. E dá o gostoso, próximo hein? passo. Puta, E é bom, negócio legal de fazer. guiado pelos princípios que ele já recebeu. Sim. Negócio legal de fazer. Sinto na pele o que ele fez. É gostoso. Façam. É muito bom. Né? Não de fundar Supremo Conselho, porque a gente já tem. Não é isso que eu quero dizer, entendeu? Só faz os graus. Vamos arrumar uma treta aqui, pelo amor de Deus. Cara, por exemplo, a nossa primeira inspetoria. Os números aqui, posso estar enganado, tá? São, se eu não me engano, são 23 ou 24 consistórios que a primeira inspetoria tem. São Paulo, Grande São Paulo, vai até Sorocaba. Meu, Bacalhau e Zeca pra mim trabalha demais. Mas assim, eu brinco com eles, o salário é bom. Eu acho que ainda é pouco. O rito escocês antigo e aceito, eu já vi irmão se curar de depressão, eu já vi irmão passar pelo rito escocês, reatar com a família. Sim. Entendeu? Eu já vi tudo isso em loja de perfeição, em loja capitular. Eu já vi irmão se emocionar, cara, de chorar em pranto numa sessão do grau 18, que você não passou ainda, você é goteira. Meu, isso é único. É único. E chega a ser um crime. Eu cheguei até o 33, não vou difundir isso, não vou trabalhar isso, não vou... Sabe? Chega a ser criminoso um negócio desse. Mas assim, é o que você falou. E eu tenho que respeitar. Às vezes o cara... É o objetivo do cara, chegar no 33, beleza. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, cada um entende o ensinamento de um jeito. Sim. E aí é aquela coisa que, de uma forma diferente, o exemplo é o mesmo, mas de uma aplicação diferente. A semente cai e ela germina de uma forma diferente, dependendo de como está o solo para receber aquela semente. Certo? Certo. Então, O Graçadinho, quando morreu, ele morreu em 1845. Eu não lembro a data. O Supremo Conselho no Brasil foi fundado em 1831. 32. 1832, exatamente. Na verdade, a fundação é a data da carta, então ele foi fundado em 29. Mas ele foi instalado... Instalado em 32. É verdade, tem razão. Montezuma e Graçatilho se conheceram? Não tenho Se cruzaram? dados a esse respeito. Provavelmente não. Tá. Não. Porque Montezuma obteve a carta da Bélgica. Tá. Não tem registro de que eles tenham se De que eles se cruzado. conheceram. Pode ser que sim, pode ser. Aí fica na especulação. Uhum. Né? Não... Mas o Montezuma conheceu algum dos 11? Que eu saiba, não. Nada documentado. Nada documentado. Que eu saiba, não. Mas outra coisa importante do Rastilli que precisa ser falado é relativo aos graus simbólicos. Uhum. Porque, como eu comentei, os graus filosóficos eles são criados lá nos Estados Unidos e os graus simbólicos lá na França. Né? E o Rastilli, alguns vão dizer que ele é o autor, mas também não existe comprovação de que ele seja o autor dos graus simbólicos. Existem alguns estudos, principalmente lá na França. Apontam para ele. Ele é uma dos suspeitos, digamos assim. Mas nada documentado. Não existe comprovação. Aí fica difícil. Ele né? pode ter sido coordenador, sabe assim? Sim. Aquela coisa, uma equipe ele coordenou. Eminência parda do negócio. Exato, mas não existe... Mas a documentação tá no nome de quem? E ninguém, não Ninguém? tem esses nomes. Os historiadores, eles apontam 3 pessoas, uma delas é o Conde de Grastilly. Agora a gente está falando do grau 1 a 3. 1 a 3. Beleza. 1 a 3. Então, ele esteve envolvido? Muito provavelmente esteve envolvido. Ele é o criador dos graus? Não sei. Ele é um dos prováveis. Tá? Então, assim, não dá para bater o martelo. Porque mesmo o grau 1 a 3 foi uma junção de coisa, né? Sim. Foram alguns... Não tem uma linha lógica, né? Foi juntando também, né? Foi, mas assim, os graus 1 a 3, eles usaram 3 batidas distintas, Tá. como referência. Um outro ritual que era o regulateur do maçon, que era usado na França amplamente naquela época,
Tá. Então eles pegaram esses dois e foram, a partir desses dois, criaram os graus simbólicos. Tá? Caraca, Então, que assim, o que se sabe é isso. Essas influências, elas existiram. Tem a digital dele, mas não tem identificação. Exatamente. Então, assim, foi ele? Não sei dizer, não dá para dizer. Os historiadores não, pelo menos os franceses, não afirmam. Eles Tá. falam, ó, pode ter sido, mas não dá para saber. Tá? Agora, que teve a influência, com certeza. E agora, óbvio também que tem a documentação de que ele ajudou a criar, do 4 ao 33, tem a mão dele. Do 4 ao documentado. 33, sim. Não é simplesmente falar que ó, o cara fundou o Supremo Conselho. Não. Ele fundou o Supremo Conselho, mas ele também ajudou a construir os graus. Pelo menos a reformar, porque quando você não pode nunca dizer que o rito de Heredon, ele é o rito escocês. Por exemplo, como alguns falam, o rito de Heredon virou o rito, foi para os Estados Unidos e virou o rito escocês. Teve uma certa adaptação que... Sim, teve uma certa adaptação. Se você pegar os graus comuns ao rito de Heredon e ao rito escocês, você vai perceber que existem mudanças. Então, o que aconteceu foi, o rito de Heredon chega nos Estados Unidos, lá ele vai sofrer modificações, vão ser acrescentados 8 graus, e aí se cria o rito escocês antigo e aceito. Tá? Então, esses 8 graus foram criados por quem? Provavelmente pelos 11 ali. Não tem a autoria... Também não tem nada... Não, mas provavelmente por eles. As reformas foram feitas provavelmente por eles. Ou por outras pessoas envolvidas, mas ligadas a eles. Então, tipo, você nunca pode falar, o rito de Heredon chega nos Estados Unidos e vira rito escocês. Eles colocam 8 graus e vira escocês. Não, rito de Heredon é rito de Heredon. Rito escocês é rito escocês. Há uma ligação entre eles? Sim. O de Heredon é praticado ainda hoje? Não. Não é mais, né? Não. Foi absorvido, né? Ele acabou sendo absorvido, acho que é um termo mais legal. legal. Tá, mas você pode ter conhecimento dele através do manuscrito de Franklin. Ah, que é aquele que você falou você no primeiro episódio. consegue ver como ele é, porque o manuscrito é bem detalhado. Dá pra você ver, bem desenhado, inclusive, também. Dá pra você ver um monte de coisa. E tem muitas coisas que a gente vê nos nossos rituais hoje em dia. Tá. É bem legal. Cara, muito legal esse papo. Vamos aqui, encerramento do nosso terceiro episódio. Obrigado aí todo o pessoal que tá com a gente aqui. Deixa eu só deixar um registro aqui pro terceiro episódio. Vamos dar um presente pra você. Sim, senhor. Copinho da nossa lodinha. Entendeu? Lodinha virtual, não é lodinha filosófica. Certo, a lodinha. Lodinha, né? Copinho by nosso irmão, by Ciorilli. Foi o Cirilo que fez? Meu amigo, o Ciorilli ele só não faz dinheiro. Se eu tenho pegado no pé dele de forma forte, sabe? Eu tenho que fazer dinheiro, pô, mas dinheiro ele não faz. Mas ele faz esses negócios que eu acho bacana. Muito bom. E isso geralmente tende a virar dinheiro. Tá? Nossa lojinha lá, depois você entra lá, vou te mandar o link, tá? Depois eu vou pôr o link no canal para aqueles que querem transformar isso aí em dinheiro. Porque até o final dos episódios nós vamos passar pela história da construção da Catem, né? E no objetivo. A gente teve um objetivo de fundação, né? Desde o início esse propósito, ele segue a gente. Então lá na Catem a gente tem os 13 conselheiros, também vamos passar por essa história, né, que eu vou te contar. Fiz um convite para esse cara aqui. Esse cara é um sabonete também, tá? Ele tá. Mas tudo bem. Não tem problema. Uma hora o destino encontra ele em qualquer esquina da vida. Isso aí. E esse propósito, cara, eu considero assim, não só um propósito de vida, mas eu acredito que é um propósito muito bonito. Que toda a instituição, seja ela maçônica ou não, tem que ter um propósito. E esse propósito persegue a gente e a gente vai conseguir chegar lá. Só que é o seguinte, né, meu? A gente tá num mundo material que você não consegue fazer nada sem grana, né? Aí eu falo pro senhor Ili, pô, você não faz dinheiro, mas ele faz os apetrechos aí. Super a gente agradeço, quer obrigado. te agradecer. E não saiam desse canal. Permaneçam no canal, ative o sininho, dá o like, entendeu? Curte o vídeo, né? E vamos pro próximo episódio. A gente encontra vocês lá. Se inscrevam. Tamo junto, João. Obrigado. Valeu, gente.